Falar da transverberação de Santa Madre Teresa, nós devemos lembrar que o fato está relatado no livro da Vida, no capítulo 29. Mas devemos voltar um pouco antes, né? Ler o livro da Vida é muito bonito, ver este processo de conversão e de intimidade que Santa Teresa tem com o Senhor e se deixa conduzir por Ele. E quando a Inquisição proíbe os livros, né, o índice de livros proibidos, nós vamos ver que Cristo vai dizer a ela que Ele é o livro vivo. Então, no capítulo 27, Teresa se encontra com Cristo em plena comunhão e em plena comunicação que ela quer ter com Ele, ela quer ouvi-lo, vê-lo, senti-lo, né? E a gente vai ver que é justamente neste ponto pendente a promessa do livro vivo que aparece no capítulo 26. Então agora ele se cumpre. O livro vivo é Cristo presente. A experiência de sua irrupção misteriosa faz descobrir a Teresa quem era o autor das falas que precedem. A visão espiritual e fala, ambas no seu interior, coincidem. Daí o novo esforço que ela faz para explicar em que consiste ambas coisas, ver e ouvir. Integram uma espécie de comunicação plena com o mundo do mistério, em que é sido introduzido a santa. E na segunda parte do capítulo é a pura efusão, primeiro diante de Deus, ó benigna admirável, né? E necessariamente de frente aos leitores, de frente a si mesmo, né? E justamente este Cristo presente que leva Teresa a um caminho, a uma profunda comunhão com o Senhor. No capítulo 28, nós vamos poder olhar, vamos poder rezar, meditar, ver na vida de Santa Teresa a graça cristológica, né, que está sendo referida no capítulo anterior e se repete e tem uma grande intensidade. Então a misteriosa experiência de Teresa se aproxima, né, em dois grandes momentos, dois grandes extremos, uma suma graça e uma suma crise, né? E que se traçam nesse seu relato. Então, por um lado, Teresa chega à clarividência da ação de Deus em sua alma e se esforça para apresentá-lo e demonstrá-lo. Então, é o primeiro momento, é a primeira parte deste capítulo 28, que vai até o número 11. E depois, por outro lado, né, que vai até o número 17, né, o grupo de conselheiros que vai aí pedir a Teresa que não relate, que não fale, né, dessa sua experiência por questões de receios. Num segundo momento, nós vamos ver no capítulo 29, né, ela recomeça, né, alguns temas que ela vai falar da questão cristológica, né, e os critérios para discernir a autenticidade dessa sua experiência cristológica. Então, essa experiência que vai se intensificando na sua alma, né? E o grande aumento, que a gente não pode deixar de lado, e ela também não deixa, o grande aumento da oposição de seus conselheiros espirituais. Então, é justamente, e a gente tem que ver que Teresa de Ávila é conhecida por suas experiências místicas e ela alcança uma rara união com Deus nesta terra e descreve a maioria dessas suas experiências. Uma delas é chamada transverberação. A transverberação de seu coração. Ela estava tão perto de Deus que seu coração foi literalmente perfurado com o seu amor. Santa Teresa diz em sua autobiografia:
Nosso Senhor ficou satisfeito por eu ter, por vezes, uma visão deste tipo. Vi um anjo perto de mim, do meu lado esquerdo, em forma corpórea. Isso eu não estava acostumado a ver, a menos que muito raramente, embora eu tenha visões de anjos com frequência, ainda os vejo apenas por uma visão intelectual, como já falei antes. Foi vontade de Nosso Senhor que nesta visão eu visse o anjo desta forma. Ele não era grande, mas de pequena estatura e muito bonito. Seu rosto queimava, como se ele fosse um dos anjos mais elevados, que parecem ser todos de fogo. Devem ser aqueles a quem chamamos de querubins. Seus nomes eles nunca me dizem, mas vejo muito bem que existe no céu uma diferença tão grande entre um anjo e outro, e entre estes e os outros não consigo explicar. E justamente na Transverberação, no capítulo 29, lá no versículo 13, ela vai dizer sobre o anjo: vi que trazia nas mãos um comprido dardo de ouro, em cuja ponta de ferro julguei que havia um pouco de fogo. Eu tinha a impressão de que ele me perfurava o coração com um dardo algumas vezes, atingindo-me as entranhas. Quando eu tirava, parecia-me que as entranhas eram retiradas, e eu ficava toda abrasada num imenso amor de Deus. A dor era tão grande que eu soltava gemidos, e era tão excessiva a suavidade produzida por esta dor imensa que a alma não desejava que tivesse fim, nem se contentava senão com a presença de Deus. Não se trata de dor corpórea, é espiritual, se bem que o corpo também participe, às vezes muito. É um contato tão suave entre a alma e Deus que suplico a sua bondade que dê a esta experiência a quem pensar que minto. Então, de acordo com a descrição de Santa Teresa, de Santa Madre, está a se falar, sobretudo, de uma experiência extraordinária do amor de Deus. Deus, onde ela vai dizer que com muitos não acreditam no seu relato, a própria Santa faz referência: a quem pensar que minto, o próprio Deus faz questão de mostrar veracidade no que eu dizia. Nós devemos lembrar que Santa Teresa, segundo relatos e estudos, segundo a sua própria experiência, ela também se encontra nas sextas moradas. Mas em que consiste o fato da transverberação? Trata-se de uma experiência que antes de qualquer coisa acontece na alma. Santa Teresa mesmo diz que a dor causada pelo dardo místico do anjo não é dor corporal, mas espiritual. A transverberação teve efeitos também corporais. Nós vamos depois poder relatar aquilo que fala Santo Padre João da Cruz. Se Deus, por vezes, permite que se produza algum efeito exterior, nos sentidos, somente ao que se passou no espírito aparece a chaga ferida no corpo. Nós vamos lembrar que São Francisco de Assis também tem as mesmas chagas, apresenta essa chaga do amor de Deus em sua vida. Depois a gente vê Santa Teresinha, que no relato também a Madre Inês de Jesus, lá no Caderno Amarelo, em 7 de julho de 1897, ela também tem esta relação mística, mas não vai ter nenhum momento corpóreo, nada corpóreo, na sua vida, mas sim a experiência na alma. Então, a gente pode se perguntar o que acontece a uma alma transverberada. Ela é complemento invadido pelo amor divino. É Deus mesmo quem age na alma para aumentar nela a caridade. Isto é feito no sentido de aumentar a comunhão da alma com Deus.
Algumas pessoas têm uma visão equivocada de santidade. A santidade nada mais é do que um progresso no amor. Deus derrama em nossos corações o seu Espírito e purifica o nosso amor até chegarmos à caridade perfeita. Por isso também devemos sempre olhar o caminho de perfeição que Teresa nos apresenta e as últimas moradas do nosso castelo interior. Teresa, volto a afirmar, se encontra nas sextas moradas. Como se dá esse processo? Primeiro acontece a conversão, quando se deixa a vida do pecado e se trilha a vida purgativa com oração e mortificações. Então, não havendo mais o que purificar ativamente, Deus prova a alma pela noite escura dos sentidos, pela noite escura da alma, depois das quais ela se encontra em estágio elevado de santificação. Teresa recebeu o dom da transverberação quando estava na sexta morada, tendo passado pela união árida, chamada também de noite escura, não tinha ainda chegado à perfeição. Ela se encontra em um estágio intermediário, chamado de união estática, em que a alma recebe o fenômeno estático, é tocada pelo amor, mas ainda existem muitos altos e baixos. Falta-se passar pela união transformante, na qual a alma se configura definitivamente a Cristo, o que aconteceu a ela na sétima morada. São João da Cruz, em seu livro, em sua poesia, Chama Viva de Amor, descreve com detalhes a transverberação. Aconteceu-lhe então sentir que um serafim investe sobre ela, com uma flecha ou dardo todo incandescente, em fogo de amor, transverberando esta alma que já não inflamada como brasa, ou melhor dizer, como chama viva, e a cauteriza de modo sublime. No momento em que é cauterizada assim, aí transpassa a alma por aquela seta. A chama interior impetuosamente irrompe e se eleva para o alto com veemência, tal como sucede num forno abrasado ou numa fogueira quando o fogo é revolvido e atiçado, e inflamada em labareda. A alma então, ao ser ferida por este dardo incendido, sente a chaga como sumo de leite. Além de ser toda revolvida com grande suavidade, naquele incêndio é impetuosa moção que lhe causa o serafim, provocando nela grande fervor e amoroso desfalecimento. Ao mesmo tempo sente a ferida penetrante, a força do veneno com que vivamente estava ervada aquela seta, qual uma ponta afiada a enterrar-se na substância do espírito e transpassar-lhe o mais íntimo da alma. Em resumo, a transverberação é Deus agindo na alma para purificar o amor humano e levar a paz definitiva com Cristo já nesta terra. Assim conduzida, a alma santificada pode finalmente dizer: eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Teresa teve a sua experiência, a sua presença forte de Cristo em sua vida. Deixar-se conduzir pelo amor de Deus e deixar-se penetrar por este amor de Deus num processo de conversão, para que possamos também testemunhar com alegria e testemunhar com a vida a experiência que fazemos do Deus amoroso.